Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. O Catecismo da Igreja Católica tem essas 4 grandes partes. A 4ª parte nos fala da oração. Nós já falamos que a Sagrada Escritura nos fala de muitas pessoas ou de um povo que ora, que reza. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a oração de Jesus. A pergunta: Jesus rezava? Jesus orava? Então, logo a gente pode notar o seguinte, que Jesus era um judeu piedoso, que frequentava, que ia à sinagoga. A sinagoga era o local de reunião no tempo de Jesus, dos judeus. Fala que, por exemplo, que ele foi à sinagoga de Nazaré, que ele foi à sinagoga de Cafarnaum e outros lugares. Mas Jesus também ia ao templo de Jerusalém. Lembre-se que um dos episódios da infância de Jesus refere-se que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. Quando ele tinha 12 anos, também ele foi acompanhando seus pais. E aí tem aquele episódio do que Jesus se perde e é encontrado depois de 3 dias. Nós encontramos também Jesus outras oportunidades no templo de Jerusalém. Então Jesus era um judeu piedoso. Além disso, então nós temos aqui Jesus participando da oração da sua comunidade, do seu povo. Mas além disso, os evangelhos nos mostram que muitas vezes Jesus se retira para a solidão para rezar. Às vezes falava que ele subiu ao morro, à montanha para rezar. E às vezes fala que ele passou a noite em oração. Então Jesus reza também, pessoalmente. Tem aquela participação na vida da comunidade, do seu povo, e tem a oração particular de Jesus. Especialmente o evangelista Lucas nos fala que Jesus reza naqueles momentos mais decisivos da sua vida. Um desses momentos, por exemplo, é quando Jesus sobe ao Monte Tabor com 3 companheiros, Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigura diante deles. Isso foi antes dele começar aquela caminhada em direção a Jerusalém. Nós vemos que Jesus reza e pede a ajuda do Pai em algumas ocasiões. E às vezes ele louva, só lembrar, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e pequeninos deste mundo e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai. Isso nós encontramos em Mateus, Jesus dando louvores ao Pai, porque o Evangelho, a mensagem do reino é acolhida pelos pequeninos. Jesus reza de uma maneira angustiada no Horto das Oliveiras, antes da sua paixão. Depois disso, nós temos a ceia pascal, que também é, de certa maneira, a oração dos judeus, que depois vai dar origem à celebração da Eucaristia na igreja. Ao mesmo tempo que conclui o Antigo Testamento, dá início a um novo testamento, uma nova aliança, como o próprio Jesus diz. Jesus também ora, reza na cruz. Jesus, Pai, por que me abandonaste? E depois ele pede que o Pai perdoe aqueles que o crucificaram, porque eles não sabem o que fazem. Então, aqui nós temos o exemplo que Jesus, ele rezava. De um lado, participava da oração do seu povo e de outro lado, ele tinha também a oração particular, individual. Jesus também nos ensinou a rezar de 2 maneiras. Primeiro, na medida que os apóstolos, os discípulos viam Jesus rezar, eles também aprendiam alguma coisa. Mas também Jesus, nós sabemos que no Evangelho, ele nos ensinou aquela oração, que é a oração cristã por excelência, que é o Pai Nosso.
Jesus, na sua peregrinação pelo esse mundo, ele muitas vezes atendeu pedidos de pessoas, né? Por exemplo, o leproso que pede a Jesus: se queres, podes curar-me, né? Eu quero, fique limpo, né? Então Jesus atende também esses pedidos. Ou então aquela mulher cananeia que pedia por sua filha, que estava muito doente, ou então aquela que sofria de um fluxo de sangue. Então, Jesus também atende às orações quando ele encontra com essas pessoas. Então, essa é a oração de Jesus. Então, Jesus nos ensina a rezar pelo seu exemplo, mas também nos ensinou essa grande oração que é o Pai Nosso. E a Nossa Senhora a Virgem Maria? Olha, Maria recebeu o anúncio do anjo no momento em que ela estava em oração. Qual que é a resposta de Maria? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quantas vezes que nós estamos diante de situações, né, em que Deus nos pede algo difícil, Maria nos ensina a ter essa resposta, essa oração. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Em latim é o fiat, faça-se, né, de Maria. Muitas vezes nós temos que repetir isto. Mas também Maria nos deixou uma grande oração por ocasião da visita que ela fez à sua prima Isabel, e quando Isabel a elogia, Maria responde glorificando a Deus: a minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele fez em mim grandes coisas. É o canto chamado do Magnificat, rezado até hoje pela Igreja. Então, a oração, esse catecismo da Igreja Católica nos fala, né, justamente que nós temos, né, que orar sempre, a oração cristã. Esta oração cristã, de onde ela surge? Surge da palavra de Deus, surge do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, mas também do Segundo Testamento. No Primeiro Testamento nós encontramos tantas orações, especialmente o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, que até hoje é a oração oficial da Igreja. E no Novo Testamento nós temos nós podemos, né, nos espelhar, olhar em Jesus e em Maria. Daqui um pouquinho nós voltamos para o terceiro e último momento do nosso programa Palavra e Vida.